Eu sou neurocirurgião e vira e mexe eu falo de alguns temas de medicina geral, em especial doenças que no dia a dia está no dia a dia de qualquer médico, né? A gastrite é uma delas, né? E a pergunta é como tratar a gastrite, né, sem medicação, né? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: muitas vezes as pessoas usam um termo genérico gastrite, mas não sabem se ela tem realmente aquele diagnóstico. Por que isso é tão importante? Porque quando a gente fala gastrite, né, toda vez que tem it, a gente pensa em inflamação. Então seria, teoricamente, uma inflamação no aparelho gastrointestinal, em especial no estômago, né? Geralmente as pessoas referem nesse contexto, né? Mas normalmente as pessoas usam o termo gastrite para um sintoma, aquela azia, aquele mal-estar, aquela queimação. Aí ela já recebe o diagnóstico de gastrite e muitas vezes começam a tomar esses remédios, omeprazol, ranitidina e outras medicações que muitas vezes elas têm sim o efeito para tratamento de diversas doenças, desde úlcera, às vezes se usa em refluxo também, né? Uma série de pacientes que às vezes estão sintomáticos, né? Mas a primeira coisa que você entende quando você fala de gastrite é que esse é um diagnóstico clínico médico. E muitas vezes, para o paciente ter esse diagnóstico, o médico vai precisar de uma endoscopia, de um exame, de uma avaliação do gastro, do clínico geral, que vai fazer uma propedêutica mais específica para dizer você tem gastrite, né? E quando a gente fala do sintoma, e normalmente no meu dia a dia médico, o que eu mais vejo os pacientes é falando desse sintoma, você tem uma série de medidas, né? Muitos desses pacientes que referem gastrite, eles vão ter doença do refluxo gastroesofágico, que muitas vezes o tratamento clínico, a orientação com o gastro, com o clínico geral, já vai ajudar ele, né? Algumas medidas que eu falo com todo paciente, que ele, quando ele refere, eu tenho gastrite, e você vê que não tem o diagnóstico correto, não fez exame, não passou pelo médico especialista, é você dizer o seguinte: você muito provavelmente tem outras doenças associadas e não dá para bater o martelo que você tem gastrite, né? E algumas medidas clínicas são muito relevantes. A primeira delas é evitar, em especial na hora que você vai dormir, se alimentar muito. Porque quando a gente deita, né, nosso estômago, obviamente, né, ele fica nessa posição e muitas vezes esse líquido, algumas pessoas têm uma fragilidade, têm uma fraqueza em alguma das musculaturas dessa parte entre esôfago e estômago, está ali mais frágil e o alimento reflui, né? A doença do refluxo gastroesofágico é muito comum na população e muitas dessas pessoas que falam que tem gastrite é justamente por essa acidez, né, esse incômodo que ela sente nessa região. Então, medidas como evitar comer e deitar já são muito boas. Segunda, se alimentar muito, em grande quantidade também, porque muitas vezes não vai dar tempo de dar digestão antes de você ir para a cama. E muitas vezes isso também vai ter uma relação muito grande com esse mal-estar que você vai sentir gastroesofágico, né? Terceiro fator, que não é medicamentoso, é você passar pela avaliação clínica. Parece uma coisa isso sem sentido, você está falando assim: Júlio, por que você está falando desse contexto de remédio? Porque na grande maioria das vezes o médico não vai precisar ou não vai passar remédio para você inicialmente, porque ele vai fazer esse diagnóstico mais correto. Doença do refluxo gastroesofágico disparadamente é o mais comum. Obviamente, tem pacientes que têm úlcera também, muitas delas relacionadas com H. pylori, e o médico às vezes vai ter que dar um antibiótico, uma medicação para matar esse tipo de bactéria, que pode estar relacionando, dando lesão no seu estômago, parte do esôfago também, e pode gerar até uma úlcera, uma coisa mais séria. Por isso que é tão importante você fazer essas medidas clínicas, como eu falei: evitar deitar depois de comer, evitar se alimentar muito, ter cuidado também com o tipo de alimento que você come durante o dia, mas é especial no período da noite. Alimentos de difícil digestão também podem piorar esse mal-estar, né? E parar de dizer, isso também é uma medida bem importante: eu tenho gastrite, né? Você tem o diagnóstico clínico, o médico fez exame, ele deu o diagnóstico para você, porque às vezes a gente assume que a gente tem uma doença, às vezes sem ter. Cansei de ver pacientes que às vezes têm doença muito mais grave, como por exemplo um câncer, e durante anos ela dizia para todo mundo que ela tinha gastrite, ou meses, né? Porque o sintoma ela vinha e ela referia aquilo como sendo a doença, tá bom? Espero que tenha ajudado. Esse é um vídeo mais de alerta, porque é muito dia a dia da gente, e cansar de ver paciente tomando remédio sem ter o diagnóstico correto e achando que está tratando uma gastrite, sem nem saber se tem realmente gastrite.